Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Húngaro Sincero. Amém. Boa noite. Nós estamos no terceiro dia da nossa campanha em busca do meu milagre. Amém? Amém. A missionária Dani, no primeiro dia da campanha, ela preparou esse papelzinho, a qual ela pediu que a gente anotasse aqui os nossos pedidos de oração e que a gente levasse para casa e todos os dias a gente orasse em prol dos nossos pedidos. Tem alguém aqui hoje que ainda não pegou? Fica com a mão erguida, por favor, que a irmã vai estar levando até você. Aí você pode estar preenchendo, levando para casa e apresentando a Deus os seus pedidos todos os dias. Amém? Vamos começar. Eu vou começar falando algo para que os irmãos consigam entender no decorrer da palavra, tá? Sábado eu estava ali na Isla, eu vim para secar o meu cabelo e recebi uma mensagem da missionária me perguntando se eu aceitaria fazer a abertura do culto de quarta-feira. Eu aceitei e ali mesmo, enquanto ela lavava o meu cabelo, o Senhor já começava a falar o meu coração. E Ele me dava uma palavra, Atos 3. E eu cheguei e eu fui ler essa palavra e falava a respeito, de Pedro e João, quando ele chegava lá na porta do templo e aquele homem clamava, ele pediu uma esmola. E mais do que isso, eles fizeram algo. Pedro ali disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E eu fiquei, desde sábado até ontem, me perguntando assim para o Senhor o que essa palavra tinha a ver com o tema dessa campanha. E o Senhor começou a falar comigo e eu comecei a entender. E até hoje à tarde eu estava com essa palavra preparada, tudo prontinho, O Senhor tinha ministrado no meu coração um louvor, assim, e eu até pensei em cantar esse louvor hoje. Mas nessa tarde, quando eu orei e eu peguei a minha Bíblia e fui até Atos 3 para ler a palavra, o Senhor falou assim: vai em Ezequiel 37. Então eu convido vocês a abrir a sua Bíblia em Ezequiel 37, amém? A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová,
disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele, e sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Até aqui. Amém? Quando eu li a palavra, eu me perguntei: Senhor, o que tem a ver uma coisa com a outra? E Deus me fez atentar para o que está escrito aqui na minha Bíblia. Dia 8 de janeiro de 2022, a 1h34 da manhã. E o Senhor falou: hoje você vai contar testemunho, porque hoje eu quero falar sobre o poder da palavra. Amém? Quando nós começamos uma campanha, nós entramos numa batalha, né? Em prol de algo que a gente está buscando. E eu acredito assim, que o Senhor ele nos dá comandos de como agir para vencer essa batalha. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu quero contar algo que aconteceu com vocês e depois eu vou concluir para vocês conseguirem entender o que eu estou querendo dizer. Nessa data do dia 8 de janeiro, a 1h34 da manhã, eu estava passando por uma situação muito difícil, a qual nem do quarto eu saía. Eu não comia, não dormia, eu emagreci muito, eu me isolei, onde eu achava assim, eu sabia, eu tinha plena certeza que só o Senhor poderia me tirar daquele lugar onde eu estava. Então eu podia não comer, não beber, só que eu orava, mas eu orava muito. E nesse horário da madrugada eu estava orando. E eu tive uma experiência nessa madrugada com Deus. Quem me conhece, assim, eu tinha, louvado seja Deus, porque Deus ele muda a gente. Uma idolatria pelo meu pai. Era um amor assim, fora do normal, né? Onde que eu, tipo, ele para mim era como se ele fosse um herói. E enquanto eu estava de joelhos dobrados, orando, eu ouvi uma voz falar para mim assim: este ano eu vou recolher o seu pai. E eu ali baixinho, porque nesse dia eu estava dormindo, inclusive na casa do meu pai. E eu bem baixinho, a casa estava toda escura e eu fazia de tudo assim para não acordar eles. Então eu ali orando, eu chorei e depois de orar eu sentei na minha cama e eu falei assim com Deus: eu creio no poder da palavra. Existe algo, Senhor, que eu possa fazer para que isso seja revertido? E eu peguei a minha Bíblia e o Senhor me levou nessa palavra e eu anotei 8 de janeiro a 1h34 da manhã. E nesse dia o Senhor me levou nessa palavra e eu orei sobre a palavra e eu acreditei no poder da palavra. Passou-se uns dias, eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava num rio, e a água desse rio ela era muito suja, e aonde eu estava a água era rasa, e para frente a água era funda, que eu conseguia até ver as ondas assim, mas onde eu estava era só com o meu tornozelo. E eu via
quando a gente era criança, tinha as minhoquinhas e tinha aquele aço? Eram bolinhas de aço. E quando eu colocava aquele peixe na água, eu jogava depois dele algumas bolinhas. E eu não entendi de melhorar o sono. E eu fiquei orando vários dias. E eu conheci um Deus que a palavra diz: clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. E um determinado dia eu fui dormir. E antes disso eu tinha orado. E quando eu acabei de me deitar, o Senhor falou assim comigo: sabe aquele peixe? Era seu pai. E as bolinhas que estavam na sua mão, cada bolinha que você tacou na água, foi um ano de vida que eu acrescentei na vida dele. Porque você acreditou no poder da palavra. E ali eu fiz um compromisso com o Senhor de não contar a ninguém a quantidade de bolinhas. Mas eu já fiquei grata a Deus. Então hoje, quando o Senhor falou, você vai contar esse testemunho. E aí o Senhor foi falando comigo e eu cheguei na conclusão. O que tinha a ver a respeito de Pedro e João, quando eles disseram: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E o que tinha a ver essa visão? Se eu olhasse para a minha condição, eu não tinha condição nenhuma. Mas o Senhor disse para mim assim, que hoje a lição para a igreja seria a seguinte: a condição que você está, todos nós estamos na busca de um milagre, mas a condição que nós estamos não pode nos impedir de gerar milagres. Glória a Deus. E aí o Senhor falava comigo assim, que eu era no meio daquele vale. O que eu era também no meio daquele vale? Outra lição o Senhor me disse para passar para a igreja. O cristão, ele tem que orar e aprender a ter intimidade e conexão com Deus, para a gente saber discernir, porque a palavra fala que Ezequiel não foi, ele foi levado a esse vale. E o Senhor falava comigo que às vezes o cristão, ele não vence, porque de repente você está atribuindo algo ao inimigo, você fala o tempo todo que o inimigo está furioso com a sua vida e tal, e foi o próprio Deus que levou você. Mas é para que o Senhor faz você andar ao redor desse vale, e você tem que acreditar que não depende de você. E foi isso que o Senhor falou para mim hoje, que a condição que eu estava não impediu que eu gerasse um milagre, porque nunca dependeu de mim, sempre dependeu dele e do poder da palavra. Então você precisa acreditar quando você lê a palavra, que ela tem poder. E eu acreditei no poder da palavra. E eu pude ver o Senhor fazer isso. E no dia que eu contei isso para o meu pai, ele ficou parado olhando para mim. Ele, a minha mãe, a minha filha, o meu genro e o meu sobrinho. E eles eram as 5 pessoas, assim, mais próximas de mim, que ainda não tinham aceitado Jesus. E eu contei esse testemunho para eles. E eu disse assim: pai, eu não sou ninguém, mas o Senhor quer aceitar esse Jesus? Aí ele falou: eu quero. Eu falei: mãe, a senhora aceita Jesus, mano? Aceito. A minha filha, o meu genro e o meu sobrinho. E ali eu falei: Senhor, eu não sou nada. Mas eu falei para eles: mas eu creio que o nome de Jesus tem poder. E ali eu fiz uma oração com eles e falei: vocês precisam confessar com a boca de vocês que vocês
partir, porque eu pedi para ele essa chance. Não deixa meu pai morrer. Hoje eu já não vejo mais o problema em perder o meu pai. Eu já vejo o problema em perder o meu pai sem salvação. E isso tem que acontecer na vida do cristão. Então, a palavra do Senhor nessa noite, para mim e para a sua vida, eu não sei como está a sua situação, mas nada impede que na busca do seu milagre, você comece a gerar milagres através da palavra, seja dentro da sua casa, seja dentro do seu trabalho, porque tem alguém esperando uma palavra. E nós temos, e o que o Senhor falava comigo hoje, quando eu pensava uma coisa com a outra, Pedro e João, é porque nem sempre nós reconhecemos nossa condição, que a partir do dia que nós aceitamos Jesus, eu acredito que eu sou um discípulo. E o que ele disse quando ele foi? Ele disse para os seus discípulos: eu vou para junto do Pai, mas eu enviarei o meu Espírito. E em meu nome vocês poderão fazer obras maiores do que a que eu fiz. E eu nunca tive dúvida dessa palavra. Então tem muita gente aqui que o inimigo tem tentado cegar você, feito com que a busca pelo teu milagre te torne egoísta, olhando só para si, quando na verdade existem pessoas ao seu redor. E você pode, através da palavra, mudar vidas, histórias. Você pode profetizar no vale de outras pessoas. Você pode profetizar dentro da sua casa. Aonde você passar, você tem que ser bênção. E aí, antes de vir para o culto, só para concluir como esse Deus é tremendo e Ele é maravilhoso, eu dobrei meu joelho e fui fazer uma oração. E eu pedi uma palavra ao Senhor. Falei, para mim, Pai, uma palavra para mim. Aí Ele me levou lá em Eclesiastes. Eu vou ler com os irmãos, não precisa vir, amém? Eclesiastes 11, do 4 ao 5. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos do vento daqui está grávida, assim também não sabes as obras que Deus faz todas as vezes. Então eu vi aqui a confirmação do Senhor, que nós não olhemos para a circunstância, mas que nós venhamos, enquanto procuramos colher, nós também venhamos semear na vida de outras pessoas. Eu vou tentar cantar um pedacinho aqui rapidinho, porque quando o Senhor me deu, Ele falava para mim a respeito de Pedro e João, irmãos, eu ouvia assim, o louvor dentro de mim. Eu falei, Deus, papai me põe em cada um com que eles, mas eu vou tentar cantar um pedacinho só para os irmãos entenderem quem vocês são em Cristo. É um louvor que chama Dois Ungidos. E o Senhor falava para mim assim, que nós precisamos reconhecer que nós somos ungidos e que há poder na palavra e que como filhos dele nós temos o direito de profetizar a palavra. E esse louvor ficava o dia todo. Eu vou tentar, porque ele ficava assim, irmãos, eu trabalhando e esse louvor dentro da minha mente. Eu vou cantar sem feedback mesmo um pedacinho. Apenas sua história ficou
Vem chegando dois ungidos, tuas vidas revestidas de poder e unção. Grita o homem na porta formosa, ó, dá-me uma esmola, por favor. Pedro então respondeu: não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? O paralítico andou. Ele andou. Onde tem ungido, tem poder de Deus. Onde tem ungido, milagre vem. Onde tem ungido, algo acontece. Onde tem ungido, cheio de poder. Onde tem ungido, não falta esperança. Onde tem ungido, o céu se abre. Aqui tem poder e unção. Deus está neste lugar. Não esqueça que você é ungido. Não passe por ninguém mais. Profetize. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé. Soberano Deus, primeiramente, Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, no seu altar. Pai, que nesta noite, Senhor, a tua igreja não saia daqui, Senhor, e nem eu, sem reconhecer quem nós somos em ti. Pai, que a busca, Senhor, pelo nosso milagre não nos cegue, não nos torne egoístas, Senhor. Não faça, Senhor, com que nós olhemos somente para nós, mas que nós venhamos ter olhos, Senhor, voltados ao próximo, assim como foi os teus olhos, Jesus. Que a cada dia nós venhamos querer ser mais parecidos contigo. Que nós venhamos acreditar nesta noite que o Senhor é um Deus poderoso, que o Senhor, através da sua palavra, a cada dia, quando nós te buscamos, o Senhor nos dá direções. O Senhor, meu Pai, como eu costumo dizer nas minhas orações, comandos, e que nós venhamos estar sensíveis, com os ouvidos, Senhor, atentos à voz do teu Espírito. Às vezes ela é muito suave, Senhor, que o barulho do dia a dia, as aflições, as angústias nos impedem, Senhor, de te ouvir. Pai, que nessa noite, toda barreira, Senhor, que tem impedido os teus filhos, os teus servos, de te ouvirem e de acreditarem, Senhor, que eles são em ti, que eles são ungidos, Pai, que eles venham, Senhor, sair daqui nesta noite, acreditando, Pai querido, que sobre eles há uma palavra que foi liberada, e que eles venham liberar essa palavra, Senhor, por onde eles passarem, que nós venhamos ser bênção, Pai querido, por onde nós passarmos, e que dessa noite, Senhor, saia daqui grandes geradores de milagres. É o que eu te peço, Pai amado, que eu já te agradeço, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Como é bom te ver neste lugar. Depois de ouvirmos essa palavra, esse testemunho, aí fica tudo melhor. Oh, Deus poderoso. Queridos, nós vamos trazer até o altar do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. É um momento muito especial. Estende as suas mãos para o altar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estar na tua casa, de profetizar milagres, de ouvir milagres, ouvir a tua filha testemunhando o que o Senhor faz, o que o Senhor fez e o que o Senhor continuará fazendo. Obrigada pelas vidas que têm, Senhor, em fidelidade ao Senhor, em obediência. Para os filhos de
papai, escritório, ar-condicionado, máquina de café. E para os pobres? Vai furar buraco, vai cavar buraco, vai trabalhar debaixo do sol escaldante. É o comparativo que eu posso fazer. Para terminar o culto. Não, se não dorme, não. Ou você acha que mais parte, igual a mulher fez, pra ficar mais fácil, passar mais rápido? A mulher parte mesmo, ela parte assim. Ah, mas não faz diferença como o dela ficou em pé. Partida inteira.